Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado para o universo DC. Capítulo 61. Yolanda assumiu o comando, sua voz soando com autoridade enquanto delineava os detalhes da missão. Tudo bem, aqui está o acordo. Estamos nos unindo ao Escritório de Assuntos Meta-Humanos e algum outro grupo governamental ultra-secreto, ela começou, seu tom uma mistura de seriedade e urgência. Nosso alvo? Um sujeito desagradável conhecido como Conde. Ele tem um domínio absoluto sobre Parador, e nós vamos derrubá-lo. Mika levantou uma sobrancelha, seu interesse despertado. E qual é a situação no terreno? Ele perguntou, sua voz revelando uma pitada de ceticismo. Yolanda encontrou seu olhar de frente, sua expressão firme. Na verdade, nada mal. 4 agentes do governo se infiltraram em Parador para coletar informações, mas foram pegos pelo Conde, ela explicou, seu tom tingido de frustração. Durante a captura, eles descobriram que esse cara estava adulterando suas drogas com veneno. Uma coisa realmente desagradável. Ela continuou, suas palavras fluindo com um senso de urgência. O Conde decidiu que seria divertido soltar nossos agentes na floresta que faz fronteira com o Brasil para que fossem caçados por seus homens. Sorte nossa, eles conseguiram escapar. Mika sentiu, processando a informação. Então, qual é a situação agora? Ele perguntou, seu comportamento calmo e controlado. O olhar de Yolanda endureceu, sua determinação brilhando. Bruce Gordon, o figurão no comando desta operação, vê o deslize do Conde como um sinal de fraqueza, ela explicou, sua voz tingida de determinação. Ele está reunindo as tropas, se preparando para o que parece ser uma queda fácil. Mas tem um pressentimento de que as coisas não serão tão fáceis. Ela olhou brevemente para Ted antes de fixar os olhos em Mika mais uma vez. É aí que Ted, ou você entra. Precisamos de toda a ajuda que pudermos obter para garantir que esta missão ocorra sem problemas. O ceticismo de Mika pairava pesado no ar, seu olhar sondador enquanto ele questionava a avaliação de Yolanda sobre a situação. Então, por que esse cruel traficante deixaria ameaças em potencial escaparem por entre os dedos? Parece suspeito, você não acha? Ele questionou, seu tom cheio de dúvida. A testa de Yolanda franziu diante do escrutínio inesperado. Ela esperava que Mika concordasse em se juntar à missão ou recusasse, não questionasse a lógica de seus superiores. Olhando para Ted em busca de apoio, ela o encontrou com uma expressão indiferente, deixando-a sozinha para enfrentar o escrutínio de Mika. Voltando-se para Mika, ela decidiu oferecer sua perspectiva. Talvez ele se divirta com isso, ou esteja flexionando seus músculos para mostrar que ainda está no controle. Quem sabe? Ela respondeu seu tom defensivo. Mika riu balançando a cabeça em diversão. Acho que você está subestimando demais esse personagem, Conde, ele comentou, seu ceticismo aparente. Você acha que um traficante de drogas que tomou conta de um país inteiro arriscaria revelar seu disfarce por um pouco de diversão? Parece improvável. Antes que Yolanda pudesse responder, Mika continuou suas palavras deliberadas. Claro, os chefões das drogas tendem a ser implacáveis, mas nenhum deles é burro. Há uma coisa chamada implacabilidade seletiva que essas pessoas empregam. Ele continuou com um tom prático. Eles sabem exatamente quando fazer um espetáculo ou quando cuidar das coisas às escondidas, entendendo os limites de suas forças quase perfeitamente. Caso contrário, eles não sobreviveriam por muito tempo. A expressão de Yolanda ficou pensativa enquanto ela refletia sobre as palavras de Mika. Então, você está sugerindo que ele não é tolo o suficiente para se expor desse jeito, hein? Então por que o Conde fez tudo isso? Ela refletiu em voz alta, seu tom cheio de incerteza. A risada de Mika encheu a sala, seu comportamento relaxado apesar da seriedade da conversa. Não tenho ideia do que esse cara está tramando, mas parece um caso clássico de um lobo fingindo ser uma ovelha, ele explicou, sua voz tingida de convicção. Sinto muito, mas do jeito que vejo, vocês todos estão dançando conforme a música dele sem nem perceber, ele acrescentou, balançando a cabeça em descrença. As feições de Yolanda se contorceram com uma mistura de realização e consternação. Não acredito que ignoramos essa possibilidade, ela admitiu, sua frustração evidente. E o que você sugere que façamos então? Sentar e deixá-lo continuar espalhando suas drogas e veneno? Ela questionou, atenção palpável em sua voz. A expressão de Mika ficou incrédula, como se ele não conseguisse acreditar que a pergunta foi feita. É simples, na verdade. Envolva a Liga da Justiça. Os figurões do governo devem ter alguma influência sobre as capas, não? Ele sugeriu, seu tom prático. E se você quiser ser mais esperto que esse cara, tenha os pesos pesados da Liga de Prontidão, prontos para atacar quando ele mostrar suas cartas, concluiu ele, com sua confiança inabalável como se pudesse ver o futuro. Yolanda fez uma pausa, franzindo a testa em contemplação. Isso é um pouco. Ela murmurou com um suspiro hesitante. O Escritório de Assuntos Meta-Humanos e outras equipes do governo foram criadas especificamente para reduzir a dependência da Liga da Justiça. Não vai cair bem para os superiores pedir a ajuda deles, ela explicou, balançando a cabeça diante da situação. A resposta de Mika foi direta, enviando um arrepio pela espinha de Yolanda. Então você tem 2 opções, convencer Valer e sua tripulação a engolir seu orgulho e buscar ajuda da Liga, ou dar adeus às suas chances de sobrevivência. Ele declarou com naturalidade, suas palavras aterrissando como um peso pesado na sala. Os olhos de Yolanda se arregalaram em descrença diante do terrível ultimato. Como você sabe sobre Amanda Valer? Ela deixou escapar, seu olhar alternando entre Ted e Mika, buscando respostas. Antes que Mika pudesse responder, Ted interveio, oferecendo uma explicação vaga. Mika é de um universo paralelo e parece ter um talento especial para saber coisas, ele explicou com um encolher de ombros, embora seu tom sugerisse uma compreensão mais profunda. O sorriso de Mika continha uma pitada de mistério, enquanto ele ignorava a pergunta. Como eu sei sobre Valer não é importante.
O que importa é sua sobrevivência, ele enfatizou, sua voz firme e inabalável. E do jeito que eu vejo, a menos que você tenha um verdadeiro peso pesado te protegendo, você não vai voltar vivo. A expressão de Ted se suavizou enquanto ele encarava Micah com um olhar curioso. Você parecia bem pesado, quando lidou com aquele lunático cultista e seu monstro de estimação. Por que não se apresenta? Ele sugeriu uma nota de encorajamento em sua voz. O escárnio de Micah traiu sua relutância. Posso fazer o papel ocasionalmente, mas não sou um herói, Ted, ele respondeu, seu tom desdenhoso, mas tingido com uma determinação subjacente. Sou apenas um cara tentando deixar sua marca no mundo. Eu te amo e você sabe disso, mas não vou arriscar minha vida caindo em uma armadilha óbvia, ele afirmou com firmeza. Em vez de demonstrar decepção ou frustração, Ted apenas riu das palavras de Micah. Você ouviu, garoto, ele disse, virando seu olhar para Yolanda. Micah me deve muito, mas não sua vida, e ele tem sido muito útil com suas percepções, ele acrescentou, sua expressão ficando mais séria. Essa situação toda fede muito, e eu pensaria duas vezes antes de confiar em pessoas como Valer e Sargento Steele, se eu fosse você, concluiu ele, com um tom carregado de cautela. Yolanda abaixou o olhar, profundamente contemplativa. No entanto, as palavras de Ted pareciam ter despertado algo na mente de Micah. Quem eles estão enviando para Parador junto com você, a propósito? Micah interrompeu, quebrando a cadeia de pensamento de Yolanda. Posso não parecer, mas sou bem esperto, sabia? Se eu souber quem vai, posso ajudar a bolar um plano, ele sugeriu com um toque de determinação na voz. Yolanda hesitou por um momento antes de ceder, decidindo confiar a Micah informações confidenciais. Comandante Steele, pacificador, rastejante, Major Vitória, caçador de Marte, Doutor Meia-Noite, Shank, Simon Bennett, Will Magnus e Nemesis, ela listou os nomes. A testa de Micah franziu enquanto ele absorvia a informação, soltando um suspiro exasperado. Além de pacificador e Nemesis, nunca ouvi falar de nenhum dos outros, ele admitiu, virando-se para Ted, que balançou a cabeça, silenciosamente transmitindo que também não tinha ouvido falar deles. Se essa era uma missão tão importante, por que Valer não confiaria em seu valioso esquadrão suicida em vez de um grupo de vigilantes de terceira categoria? Sem querer ofender, ele acrescentou, com um tom significativo, como se sugerisse algo mais profundo. A expressão de Yolanda parecia ainda mais chocada do que antes. Como você sabe sobre o esquadrão suicida? Ela perguntou, sua curiosidade aguçada. Micah respondeu com um simples encolher de ombros. Vamos apenas dizer que eu peguei uma coisa ou duas ao longo do caminho, ele disse, com uma pitada de mistério em seu tom. Ainda assim, agora que você mencionou, nunca pensei no porquê de Valer ter reunido uma equipe tão grande de justiceiros desorganizados só para derrubar esse conde. Yolanda refletiu, seu tom ficando mais pensativo a cada palavra, como se estivesse prestes a perceber algo profundo. Claramente há algo acontecendo. Eu começaria investigando esse tal de Bruce Gordon para chegar ao fundo da questão se eu fosse você, sugeriu Micah, seu olhar se voltando para a porta como se estivesse ansioso para deixar toda a situação para trás. Na verdade, não, esqueça isso, ele continuou, dispensando a ideia com um movimento de mão desdenhoso. Se eu fosse você, eu simplesmente lavaria minhas mãos de toda a situação e iria embora, assim como estou prestes a fazer agora. Até mais, Ted, ele acrescentou, levantando-se de seu assento e indo em direção à saída, para a diversão de Ted. Até mais, garoto, Ted gritou para ele, com um sorriso estampado no rosto enquanto observava Micah partir. Capítulo 62. Descansando na biblioteca pública, navegando pela internet, não pude deixar de revirar os olhos para o triste estado da fanpage da Doutora Meia-Noite. Era como uma cidade fantasma digital, mantida por um cara que provavelmente tinha um santuário dedicado a ela em seu armário. Pobre Doutora Meia-Noite, ela merecia algo melhor, mas ei, pelo menos ela tinha visão infravermelha, certo? Não é exatamente um superpoder que ilumina o ambiente. Quanto aos outros heróis na lista de Yolanda, eles estavam todos pendurados no mesmo poço de obscuridade. Era como a ilha dos super-heróis desajustados. E pensar que essas eram as pessoas supostamente em uma missão para salvar o mundo. Fale sobre cabras sacrificiais. Quer dizer, vamos lá, a DC Comics deveria ser esse mundo sombrio e corajoso onde qualquer um poderia morrer a qualquer momento. Mas sejamos realistas, eles não podiam simplesmente se livrar das vacas leiteiras populares como Superman ou Batman como se não fosse grande coisa. Bem, eles se livravam delas de vez em quando, mas as traziam de volta mais rápido do que você poderia dizer ressurreição dos quadrinhos. Então o que um escritor deve fazer para manter a charada sombria e implacável? Crie um monte de personagens esquecíveis e quando chegar a hora, junte-os e jogue-os em algum destino trágico. É como o equivalente da roleta russa nos quadrinhos, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Agora eu tinha 99% de certeza de que nenhum desses vigilantes obscuros voltaria vivo se fossem para Parador, incluindo a própria Yolanda Montes. Agora, você pode estar coçando a cabeça se perguntando por que um aficionado por histórias em quadrinhos como eu estava de repente brincando de detetive. Bem, deixe-me dizer, meu consumo de histórias em quadrinhos era estritamente limitado aos Alistairs naquela época. Eu não perdi meu precioso tempo no Esquadrão B, muito menos no Time Z. Quem quer investir células cerebrais em personagens apenas esperando por sua morte inevitável? Mas ei, tempos desesperados pedem medidas desesperadas, certo? Então lá estava eu, mergulhando nas profundezas da internet, desenterrando sujeira sobre esse personagem do Conde. E deixe-me dizer, ele era um verdadeiro pedaço de trabalho. Ele começou como um traficante de drogas comum, e então, bum. De repente, ele é o mestre das marionetes puxando as cordas em Parador, com mais poder do que o governo real.
Se isso não grita bandeira vermelha, não sei o que grita. Quer dizer, sejamos realistas, as pessoas não tropeçam no poder assim com um golpe de sorte. É como ganhar na loteria 2 vezes seguidas. Não, tinha que haver algo suspeito acontecendo nos bastidores. Talvez o conde tivesse um benfeitor secreto ou diabos, talvez ele tenha algum gênio maligno puxando as cordas das sombras. Esta não é a história de ninar da sua avó, está em a DC Comics, onde cada reviravolta tem uma reviravolta. Mas por outro lado, talvez eu esteja pensando demais. Talvez o conde seja apenas o tipo inteligente e intrigante. Mas considerando seu histórico de prisões e fugas frustradas de prisões, isso parece tão provável quanto encontrar um unicórnio no fundo de uma caixa de cereal. Até agora tivemos um grupo de peões sacrificiais e um gênio oculto puxando as cordas do conde. E quando eu pensava que a trama não poderia se complicar mais, surge Bruce Gordon, o guru de energia solar residente na Terra, com uma ficha criminal maior do que minha lista de compras. Quer dizer, fale sobre um cara com um talento especial para atrair problemas. A vida de Gordon parece um roteiro de novela com esteroides. Grupos criminosos? Confere. Obscuridade do governo? Confere 2 vezes. E não vamos esquecer a cereja do bolo, um sogro que é morto no mais horrível golpe de cartel destilado de um filme de Quentin Tarantino. Mas aqui está o problema. Bem na hora em que o velho sogro morde a poeira, o conde tinha acabado de enrolar suas luvas no pescoço figurativo do parador. Coincidência? Acho que não. Isso cheira mais a peixe do que um mercado de frutos do mar em um dia quente de verão. Agora me chame de louco, mas eu não acredito em coincidências, especialmente no universo DC. Então, quando um traficante de drogas de repente decide mirar na família de Bruce Gordon, alguém que ele nem sabia que existia antes, é como acenar um letreiro gigante de neon que diz: tem algo estranho aqui, pessoal. Então vamos conectar os pontos aqui. Temos o conde, que está subindo a escada da vilã mais rápido que um gato em uma cortina, mirando Bruce Gordon, o maestro da energia solar. Mas então reviravolta na trama. O conde dá a Gordon um cartão de saída livre da prisão quando ele o tem em suas garras. Estranho, certo? Porque um cara mau com uma passagem só de ida para o topo daria ao seu arqui-inimigo uma chance de escapar por entre os dedos como um porco untado. É como convidar seu pior inimigo para uma brincadeira de esconde-esconde e então dizer a ele exatamente onde você está se escondendo. Agora, se jogarmos a dica de Yolanda sobre o conde brincando de gato e rato com Gordon só para deixá-lo fugir, a coisa toda começa a cheirar mais a peixe do que um restaurante de sushi em um dia de verão. É como se o conde estivesse jogando xadrez 4D enquanto o resto deles está preso nas damas. Então, quem está puxando as cordas por trás da cortina? Alguns magnatas do petróleo obscuros com medo de perder seu monopólio sobre a indústria de energia devido à pesquisa de energia solar de Gordon? Talvez. Mas essas pessoas realmente precisariam financiar a ascensão do conde ao poder só para tirar Gordon? Parece um pouco exagerado, não é? E se o marionetista do conde estava atrás de Gordon desde o primeiro dia, por que dar a ele uma chance de interpretar Odini e escapar? Então, aqui está o resumo indutor de dor de cabeça e de estourar o cérebro da minha ginástica mental. O conde tem um gênio por trás da cortina, puxando suas cordas como uma marionete. Este marionetista tem um osso sério para escolher com Bruce Gordon, mas por algum motivo, eles estão brincando de gato e rato em vez de apenas ir para a jugular. Primeiro, eles atraem Gordon para a cova dos leões matando seu sogro. Então, eles o pegam, mas o deixam escapar por entre os dedos como uma barra de sabão molhada. E veja só, eles o deixam escapar com o conhecimento que poderia fazer todo o castelo de cartas desabar em volta das orelhas pontudas do conde. O fato de que suas drogas são tão seguras quanto um coquetel de arsênico e cianeto. Agora, por que diabos alguém passaria por todo esse trabalho só para dar a Gordon uma chance de lutar? Bem, é assim, Gordon não é um Joe comum. Ele é o guru da energia solar, o chefão em um campo que tem alguma figura sombria tremendo em suas botas. E é aí que a coisa fica realmente suculenta. Por que alguém estaria suando balas por energia solar? Não é exatamente o tipo de coisa que mantém a maioria das pessoas acordadas à noite. Essa é a pergunta de $1 milhão, e agora mesmo estou tão sem noção quanto um peixinho dourado em um tanque de tubarões. A resposta para esse enigma estava com Bruce Gordon e sua tecnologia solar, mas com a internet chegando a um beco sem saída, imaginei que era hora de sacar as armas grandes. Então, peguei meu telefone confiável e disquei para Azrael mais rápido do que um campeão de discagem rápida. Ele não perdeu tempo atendendo e fui direto ao ponto. Ei, Jean, preciso que você me faça um favor rapidinho, eu disse, indo direto ao ponto. Azrael, sempre pronto para uma aventura, me deu sinal verde. Puxa, o que você precisa? Bruce Gordon. Preciso de informações privilegiadas sobre ele, detalhes suculentos que você não encontrará em nenhum site aleatório. Se você tem acesso a qualquer banco de dados secreto do governo, agora é a hora de fazer sua mágica, pedi. Azrael soltou uma risada, prometendo usar suas habilidades de detetive. 1 minuto depois, ele estava de volta com a mercadoria. De acordo com o banco de dados do GCPD, Bruce Gordon se juntou à dupla dinâmica, Batman e Comissário Gordon, para derrubar um líder de gangue em ascensão em Gotham. É o melhor que tenho por enquanto, mas me dê mais algum tempo e talvez eu descubra mais, ofereceu Azrael. Não precisa suar a camisa. Só me diga o nome do bandido que eles estavam procurando, respondi. Azrael não perdeu tempo e mencionou o nome, Joe Malone. Obrigado, Jean. Te devo uma, eu disse, encerrando a ligação e mergulhando direto na busca por esse tal de Joe Malone. Outro bandido em ascensão. E Gordon está metido nisso? Me chame de cético, mas eu sinto o cheiro de uma armação a quilômetros de distância.
Capítulo 63. Descansando no sofá de pelúcia do escritório do Pinguim no Iceberg Lounge, não consegui resistir a revirar os olhos ao ver o próprio homem, bancando o chefão enquanto observava os clientes agitados do seu clube pela enorme janela do escritório. Ele estava me dando um gelo, agindo como se eu fosse invisível. Clássico Oswald. Agora, por que eu estava aqui, você pergunta? Bem, eu estava investigando esse personagem John Malone, e parecia que sua existência estava envolta em mistério online. Era como se alguém tivesse se esforçado muito para apagar sua pegada digital. Mas quem se importa com registros online quando você tem a atenção do Pinguim, certo? A gangue de Malone tinha se envolvido com a equipe do Pinguim, entre outros, antes de morder a poeira, então imaginei que o Pinguim poderia ter algumas ideias. Entrar no Iceberg Lounge e marcar uma audiência com o maestro do submundo de Gotham não foi tão complicado dessa vez. Afinal, já éramos conhecidos. No entanto, lá estava ele, fazendo toda a sua rotina de fale primeiro e você perde, como se estivéssemos jogando um jogo distorcido de xadrez verbal. A mensagem não dita pairava no ar, conheça seu lugar, ou algo assim pelo menos. O Pinguim tinha um talento especial para fazer seu ponto sem dizer uma palavra. Normalmente, eu ficaria feliz em jogar o jogo da espera até que ele tivesse artrite ou morresse de velhice. Mas hoje eu estava em uma missão, e o Pinguim só respondeu a uma coisa: respeito. 30 minutos de silêncio deveriam ser um gesto suficiente. Boa noite, Sr. Cobblepot, cumprimentei, levantando-me do sofá e caminhando até ele. Aproveitando a vista como sempre. Interrompi com um sorriso, olhando para os animados clientes do iceberg. O Pinguim me lançou um olhar de soslaio, fingindo surpresa. Ah, é você, garoto, ele falou lentamente, fingindo inocência. Quando você chegou aqui? Ele perguntou, me dando uma olhada rápida. Acabei de chegar, na verdade, respondi com um sorriso, como se não tivesse passado os últimos 30 minutos descansando no sofá dele e roubando a bandeja de lanches. Estou aqui para perguntar sobre alguém, continuei. Pinguim assentiu, gesticulando para que nos sentássemos e fossemos direto ao assunto. Quando ele se virou para sua mesa, seus olhos pousaram na mesa de lanches agora vazia, e um lampejo de irritação cruzou seu rosto. Eu mal consegui segurar uma risada com a reação dele. Enquanto ele estava ocupado se exibindo, Ratiga e eu estávamos ocupados nos deliciando com seu chá e seus salgadinhos. Mas Pinguim rapidamente se recompôs e se acomodou atrás de sua mesa. Diga-me o que você precisa, mas lembre-se, informação tem um preço, ele me lembrou, gesticulando para que eu me sentasse em frente a ele. Estou no mercado em busca de informações ultrasecretas sobre Johnny Malone, comecei, inclinando-me um pouco. Sabe, um bandido de meia tigela que virou chefão. Teve alguns problemas com as gangues de Gotham até que Batman e o comissário Gordon acabaram com seu pequeno reinado de terror. Alguma coisa disso lhe lembra alguma coisa? Instiguei, observando qualquer sinal revelador de reconhecimento no comportamento do Pinguim. A expressão de Pinguim se contraiu com a menção de Malone, mas ele rapidamente mascarou sua reação. E que negócio você teria com um novato decadente apodrecendo em Portão Preto? Ele retrucou, seu olhar afiado. Normalmente, eu diria ao Pinguim para cuidar da própria vida, mas eu sabia que havia uma chance de fechar um acordo aqui. O Pinguim tinha uma reputação de guardar rancores, e se eu pudesse ajudá-lo a resolver ele poderia me dar as informações que eu precisava sem pedir uma taxa alta. Não é o próprio Malone que tem minha atenção, mas sim o mestre das marionetes puxando suas cordas, esclareci. Tenho razões para acreditar que esse gênio está fazendo coisas semelhantes em Parador, usando um cara que eles chamam de Conde como seu peão, acrescentei. O interesse do Pinguim foi despertado pelas minhas palavras. E qual é a sua evidência para essa teoria? Ele perguntou, seu tom ficando mais afiado. Eu ficaria feliz em compartilhar, mas você sabe como é. Informações valiosas não são baratas, eu retruquei, levantando uma sobrancelha. Você não está esperando que eu dê os bens de graça depois de estabelecer a lei, está? Eu comentei, fingindo inocência. Para minha surpresa, Pinguim recostou-se na cadeira, um sorriso presunçoso se curvando em seus lábios enquanto ele vagarosamente pegava um charuto de aparência cara e o acendia. Justo, ele falou lentamente, exalando uma nuvem de fumaça que parecia permanecer no ar como uma névoa agourenta. Bem, me deixe chocado. Eu meio que esperava que o Pinguim trouxesse o brinde que ele me deu e sacasse seu pente fino para começar a pechinchar como uma tia faminta por pechinchas em um mercado de pulgas. É oficial. O Pinguim é um cara surpreendentemente decente se você souber como lidar com ele. Nós trocaremos informações então, ele continuou, anéis de fumaça dançando ao redor de sua cabeça como halos sinistros. No entanto, você terá que se arriscar primeiro. Você aproveitou um pequeno brinde da última vez que me fez uma visita, ele acrescentou com um sorriso que poderia rivalizar com o do gato de Cheshire. Esqueça isso, ele voltou a ser o pior. Bem, tudo bem para mim. Brincar de mostrar e contar não era exatamente um conceito estranho. Além disso, se o Pinguim prometeu informações, é melhor que ele cumpra. Ou eu teria que começar a repensar minha escolha de confidentes do submundo. Claro, Sr. Cobblepot, sua casa, suas regras, dei de ombros, adotando um tom indiferente que desmentia as borboletas ansiosas que esvoaçavam em meu estômago. Aqui está a verdade. Bruce Gordon, gênio da energia solar, tem uma queda por bisbilhotar os negócios de traficantes iniciantes, comecei, esperando despertar o interesse do Pinguim. Ele estava lá com Batman quando Malone mordeu a poeira, e agora ele tem a bênção do tio Sam para derrubar o Conde, expliquei. Muitos pontos conectando Malone e o Conde para que seja mera coincidência, concluí, recostando-me e esperando a reação do Pinguim. Enquanto o Pinguim refletia sobre minhas palavras, seus dedos tamborilavam em um ritmo lento contra a mesa, uma expressão pensativa cruzando seu rosto como uma nuvem de tempestade se formando sobre Gotham. Agora que você mencionou,
Bruce Gordon, realmente houve um ponto no radar na época em que Malone começou a causar problemas. Ele refletiu, seu olhar fixo em algum quebra-cabeça invisível. Ele desapareceu mais rápido que um coelho mágico no momento em que Malone foi algemado. Antes que o GCPD pudesse sentir o cheiro dele, ele acrescentou, apagando seu charuto no cinzeiro com um movimento hábil de seu pulso. Perto o suficiente para trabalho do governo, ele concluiu com um aceno de cabeça. Não pude deixar de sorrir com suas palavras. Então, alguma informação interessante sobre Malone? Se for você, não ficaria surpreso se já soubesse quem é o mentor. Perguntei, inclinando-me para frente com uma mistura de curiosidade e bajulação na voz. Bajular o pinguim era um mal necessário, como tentar encantar uma cobra. Quem sabe, talvez uma conversinha doce pudesse trazer à tona alguma joia escondida de seu tesouro de informações. Ou assim eu esperava. Com as conexões e influência do pinguim em Gotham City, descobrir o cérebro por trás de Malone não parecia tão difícil, mas conhecendo minha péssima sorte. Com certeza, a resposta do pinguim foi um decepcionante balançar de cabeça. Por mais que eu queira alegar o contrário, temo estar no escuro sobre a identidade desse gênio, apesar dos meus melhores esforços. Ele admitiu com um encolher de ombros resignado. Não tenho quase nada sobre o próprio Malone, nada que você não consiga descobrir sozinho, ele acrescentou, gesticulando em direção ao laptop empoleirado em sua mesa. Mas eu tenho isso, ele anunciou, seus dedos dançando pelo teclado enquanto o teto se abria, revelando uma tela enorme descendo de cima como um presente de alta tecnologia dos céus. Com um toque hábil dos dedos do pinguim no teclado, a tela enorme ganhou vida, lançando um brilho pela sala mal iluminada. Um vídeo granulado passou diante de nós, apresentando um homem em um terno elegante que de repente se materializou dentro do Iceberg Lounge. Mas o verdadeiro show começou quando ele levitou no ar, liberando rajadas de energia escura de sua mão estendida, despachando os capangas do pinguim como pinos de boliche em um strike enquanto uma estranha marca cinza se materializava em seu rosto, cobrindo o terço mais à direita dele. Enquanto eu observava o caos se desenrolar na tela, uma lâmpada se acendeu na minha mente. Então, eu estou supondo que Malone não era exatamente o tipo de cara que flutuava no ar e explodia as pessoas com raios misteriosos. Antes de subir na escada da influência, eu comentei, virando-me para o pinguim para confirmação, e ele assentiu em concordância. E todo aquele mojo voador e rajadas mágicas desapareceram no ar quando ele foi algemado? Eu continuei, recebendo outro aceno afirmativo. Aqueles simples acenos confirmaram minhas suspeitas, e eu tinha cerca de 99% de certeza de que tinha acabado de desvendar o caso de nossa mente brilhante e evasiva. No entanto, em vez de sentir a adrenalina da vitória que se poderia esperar de resolver tal mistério, tudo o que senti foi uma sensação corrosiva de desconforto. Isso é ainda pior do que eu esperava, murmurei, esfregando a testa em frustração. Capítulo 64. Conforme o vídeo se desenrolava diante de mim, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar como um jogo distorcido de Tetris. Estava ficando dolorosamente claro. Nosso suposto cérebro não era um marionetista astuto puxando cordões das sombras. Não, era mais como uma força demoníaca, capaz de deslizar para dentro de vasos humanos e manipulá-los como marionetes. Combine isso com minhas outras descobertas e você terá uma entidade demoníaca capaz de possuir e capacitar humanos, com um talento especial para intrigas e um rancor contra a tecnologia solar, daí a busca incessante de Bruce Gordon e sua pesquisa. Mas não foi só a tecnologia que irritou essa entidade, foi a luz em si, o subproduto da energia solar. Apenas um personagem se encaixa perfeitamente no perfil. No meio da minha contemplação, a impaciência do pinguim cortou a névoa. Bem, qual é o veredito? Ele exigiu, seu tom cheio de irritação. Desembucha, garoto, ele pressionou, batendo o pé impacientemente. Suspirei, encontrando o olhar do chefe da máfia de frente. Finalmente desvendei o caso. Comecei, minha voz sumindo enquanto eu lutava para encontrar as palavras certas. Nosso culpado não é outro senão o espírito da ira de Deus, anunciei, balançando a cabeça em descrença. O espírito da ira? Parece um título ruim para um lutador, brincou o pinguim, arqueando uma sobrancelha com ceticismo. Quem exatamente é esse suposto espírito da ira? Ele perguntou. Balancei a cabeça, uma sensação de gravidade se instalando sobre mim. Este não é um título clichê ou uma metáfora, Sr. Cobblepot. Estamos falando de Eclipso, outrora a personificação literal da fúria divina, expliquei, mas a expressão do pinguim permaneceu impassível. Não foi nenhuma surpresa que o pinguim não estivesse acreditando em todo o discurso da ira de Deus. Quer dizer, se a fúria divina realmente existisse, ela não o teria eliminado a Eras? E o que há com uma potência cósmica como essa se incomodando com traficantes? Mas ei, eu sabia que o pinguim tinha cruzado caminhos com algo semelhante no passado, então eu só tive que refrescar um pouco sua memória. Já ouviu falar do espectro? Perguntei casualmente, observando as engrenagens girarem na cabeça do pinguim à menção do nome. Bem, Eclipso é como seu irmão mais velho, mais malvado e desagradável, com uma vingança séria e um complexo de dominação mundial, elaborei, e isso pareceu funcionar. A dúvida desapareceu do rosto do pinguim mais rápido do que o Batman desapareceu na noite. Pinguim refletiu, sua expressão se tornando contemplativa. E esse Eclipso tem algum calcanhar de Aquiles? Ele perguntou depois de um momento. Lancei-lhe um olhar de soslaio, sobrancelhas erguidas. Eu sabia que o pinguim não era estranho a guardar rancor, mas caçar o espírito literal da ira para acertar as contas? Isso era um nível totalmente novo de vingança. Eu estava prestes a sugerir que ele deixasse as coisas de super-heróis para as capas, mas então me atingiu como uma tonelada de tijolos de morcego. Os heróis conseguiriam lidar com Eclipso?
Claro, nas páginas de quadrinhos, eles geralmente conseguem. Mas este não era um mundo de quadrinhos. É um carnaval caótico de consequências, e eu estava apertando interruptores e puxando alavancas sem me importar com o mundo, como uma borboleta drogada. Quem sabe que tipo de furacões eu já agitei? Eu quebrei a cabeça, tentando desesperadamente bolar um plano. Mas sejamos realistas, eu era como um peixinho dourado tentando resolver um cubo mágico, fora do meu alcance. Claro, eu tinha algumas melhorias cortesia do sistema, mas enfrentar o eclipso era como levar uma pistola de água para um confronto de supernovas. Sua criptonita era leve, e eu não conseguia exatamente atirar raios laser dos meus globos oculares. Eu também estava quebrado no departamento de pontos com chance zero de comprar qualquer coisa remotamente útil contra ele. Perdido em minha fútil tempestade de ideias, a paciência do pinguim se esgotou. Bem, você está planejando acordar em breve? Ele retrucou, me arrancando do meu devaneio. Soltei um suspiro e esfreguei minhas têmporas. Olha, Sr. Cobblepot, odeio estourar sua bolha, mas você está dando socos muito acima da sua categoria aqui, confessei, balançando a cabeça. Enfrentar eclipso? Isso é uma passagem só de ida para um mundo de dor. Pinguim zombou, suas penas claramente eriçadas. E quem disse alguma coisa sobre eu pessoalmente enfrentar eclipso? Com quem você acha que está falando? Ele retrucou, parecendo genuinamente ofendido. Eu simplesmente contratarei alguém para fazer o trabalho sujo para mim. Tudo o que você precisa fazer é contar tudo sobre o calcanhar de Aquiles de Eclipso, supondo que você saiba. E eu cuido do resto, ele concluiu, seus olhos brilhando com a marca de vingança que era a única nele. Antes que eu pudesse responder ao pedido do pinguim, uma notificação do sistema apareceu de repente na minha visão. Você recebeu a missão. Operação Brigada Ligeira? Suspirei interiormente antes de mudar minha atenção para o pinguim. Me dá um minuto, tá? Só preciso organizar meus pensamentos. Eu pedi, e o pinguim me lançou um olhar interrogativo antes de consentir com um aceno de cabeça. Sem perder tempo, acessei os detalhes da missão para ver o que ela envolvia. O prompt dizia: Operação Brigada Leve. Eclipso está de volta às suas travessuras habituais em Parador, tramando um esquema tortuoso. Sua tarefa? Reunir o máximo de aliados possível antes do confronto com os heróis e se preparar para ajudar Eclipso ou frustrar seus planos. Recompensas: desbloquear a função de câmbio de moedas do sistema, junto com 1.500 pontos. Bem, olha o que o gato trouxe, murmurei para mim mesmo enquanto folheava a descrição da missão. Acho que até o sistema está me pedindo para sentar na mesa com o senhor ladrão de sol, hein? Ótimo. Vamos lá, universo. Olhei para o pinguim com minha melhor cara de pôquer. Então, você está louco para colocar Eclipso em um tempo limite, hein? Bem, você não precisa procurar muito. Eu sou seu homem, mas não estou fazendo isso de graça, declarei com um sorriso. Quero um caminhão de dinheiro e seu apoio total. O rosto do pinguim fez uma pequena dança entre diversão e suspeita. Engraçado como você foi de zero a herói nesse show do Eclipso, ele brincou, me dando uma olhada rápida. O que houve com essa mudança repentina de ideia? Eu acenei para o ceticismo dele. Não se preocupe, não estou te enganando se é isso que você quer dizer. Você é a única fonte confiável de informação em Gotham, e isso vale mais do que alguns ganhos rápidos de dinheiro para mim. Eu o tranquilizei, me inclinando. Mas sobre Eclipso, digamos que o cara é uma ameaça maior do que qualquer um pode imaginar. Alguém tem que se apresentar, e estou me sentindo um pouco heróico hoje, acrescentei, falando em um tom um pouco mais sério. O pinguim cantarolou pensativamente, sua figura rechonchuda afundando nas almofadas macias de seu assento. Bem, você tem confiança, se nada mais, ele comentou, me dando uma olhada rápida com seus olhos redondos. Então, conte tudo. Tem um plano mestre se formando? Digamos que tenho um esboço em mente, respondi com um meio sorriso, inclinando-me. Dê-me um tempinho para polir, e eu prometo a você, será um espetáculo. Você estará me agradecendo enquanto toma seu melhor conhaque. O sorriso do pinguim se alargou, revelando uma fileira de dentes tortos. Você é interessante, eu admito, ele riu. Mas falar é fácil. Preciso ver os resultados. Você tem até amanhã para me impressionar com sua genialidade. Eu assenti, sentindo uma onda de adrenalina. Vocês fecharam o negócio, declarei, estendendo minha mão. Pinguim a cumprimentou com um aperto firme, selando nosso acordo. Saindo do escritório dele, uma onda de euforia tomou conta de mim. Todo o desastre do eclipse marcou meu primeiro teste real desde que vim a este mundo, e agora eu estava ansioso para provar a mim mesmo. Com uma determinação recém-descoberta, eu estava pronto para deixar minha marca e mostrar a todos do que eu era capaz. Este era meu momento de brilhar, e eu não estava prestes a deixá-lo escapar por entre meus dedos, embora uma sensação de nervosismo ainda permanecesse em minha mente. Capítulo 65. Dentro das fronteiras do país insular, Parador, Yolanda Montei se viu sentada dentro do helicóptero de transporte, com a testa franzida enquanto observava a paisagem verdejante passar abaixo deles. Uma sensação de desconforto se instalou sobre ela desde que ouviu falar da missão pela primeira vez, e as palavras enigmáticas de Mika no escritório de Ted Grant só serviram para amplificar esse sentimento. Tentando deixar de lado suas apreensões, Yolanda examinou os membros de sua equipe dentro do helicóptero. Lá estavam Bruce Gordon e Mona Bennett, a dupla liderando a missão, focada e determinada. Então havia Pacificador, o piloto rápido no gatilho cujo entusiasmo pela justiça violenta era palpável. Ao lado dele estava Cave Carson, instrumental em guiar a equipe através do sistema de cavernas subaquáticas para ganhar entrada na ilha. E por último, havia o Coringa Crusader, uma figura misteriosa sugerida por Ted Grant para substituir Mika. Vestido com um capacete de cavaleiro futurista e uma capa preta esfarrapada com uma grande cruz branca pintada nas costas, Crusader sentou-se calmamente, segurando uma pequena cruz de madeira e murmurando orações.
Yolanda primeiro presumiu que fosse uma piada ruim, pensando que ele era Mika disfarçado, mas sua altura, constituição, a maneira como ele falava e o quão pouco ele falava eram todos distintamente diferentes do protegido de seu padrinho. Enquanto a mente de Yolanda corria com perguntas sobre a presença misteriosa de Crusader, ela não conseguia ignorar a sensação desconfortável que roía seu intestino. A aceitação casual de Bruce Gordon sem nem mesmo uma verificação de antecedentes só aumentava sua suspeita. Mas antes que ela pudesse mergulhar mais fundo em seus pensamentos, a voz urgente de pacificador quebrou o silêncio. O outro time levou um golpe. E nós somos os próximos da lista. Ele gritou, seu tom marcado pela urgência. Preparem-se. Suas palavras foram pontuadas pelo choque repentino enquanto ele lutava com os controles, tentando escapar do míssil que se aproximava. Apesar de suas manobras habilidosas, o destino deles estava selado. O míssil atingiu a cauda do helicóptero, fazendo cair em direção ao chão em uma espiral tumultuada. Em meio ao caos, a cabeça de Yolanda colidiu com um objeto metálico, deixando-a atordoada e lutando para manter a consciência enquanto o mundo girava ao seu redor. Conforme Yolanda lentamente voltava a si, a cena ao redor dela era um borrão caótico de metal retorcido e chamas invasoras. Seus companheiros de equipe estavam espalhados por perto, seus destinos incertos em meio aos destroços. Antes que ela pudesse compreender totalmente a situação, o estrondo agudo de tiros quebrou o silêncio assustador. Seu olhar se voltou para Crusader, a figura enigmática de sua equipe que se mantinha desafiadora em meio ao caos. Ele se movia com uma agilidade incrível, desviando de balas com uma facilidade que parecia quase sobrenatural. A cruz branca estampada nas costas de sua capa balançava ao vento enquanto ele revidava com sua pistola 1991, com movimentos fluidos e precisos. Com uma onda de movimentos, Crusader rapidamente esgotou sua munição antes de fazer uma transição perfeita para suas espadas curtas duplas. Com um movimento hábil de seu pulso, ele desviou as balas recebidas antes de desaparecer na folhagem, sua silhueta sumindo da vista de Yolanda. À distância, vários gritos ecoaram antes que o clamor da batalha diminuísse, substituído por gritos distantes que ecoavam pelo ar. Momentos depois, Crusader retornou ao local do acidente, sua figura intocada pela violência que havia se desenrolado meros momentos antes. Crusader ajoelhou-se ao lado de Yolanda em meio aos destroços, cortando rapidamente seu cinto de segurança com uma mão experiente. Você consegue andar? Ele perguntou, sua voz calma, mas urgente. Yolanda tentou se mover, mas uma dor aguda atravessou sua perna, fazendo-a fazer uma careta. Acho que minha perna está quebrada, ela admitiu, com a mandíbula cerrada. Mas eu vou conseguir. Você precisa ajudar os outros, ela insistiu, superando o desconforto. Sem hesitar, Crusader se levantou, recuando para pegar sua pequena cruz de madeira. Ele foi traspassado por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Ele murmurou suas palavras invocando um senso de misticismo que deixou Yolanda perplexa. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Ele continuou seu canto, a cruz emanando uma luz suave e dourada que envolvia os dois. Para a surpresa de Yolanda, a dor se dissipou, substituída por uma repentina sensação de alívio e clareza. Até a tontura do acidente pareceu desaparecer em um instante. Você deve conseguir se mover agora. Rápido, ajude os outros, Crusader pediu, seu tom inabalável. Sacudindo seu choque inicial, Yolanda assentiu, levantando-se para ajudar seus companheiros de equipe. Conforme ela se movia entre eles, ela notou uma agitação gradual entre as figuras inconscientes, cada uma despertando com vigor renovado graças à intervenção milagrosa do Crusader. Crusader e Yolanda entraram em ação, ajudando seus companheiros desorientados enquanto eles lutavam para ficar de pé em meio aos destroços. Mas foi Pacificador quem vocalizou a perplexidade que dominava o grupo. O que diabos aconteceu? Sinto como se tivesse renascido, ele exclamou, seus olhos arregalados de incredulidade enquanto flexionava seu ombro agora sem dor. Eu tenho cuidado desse músculo torcido para sempre, mas agora é como se ele nunca tivesse existido, ele se maravilhou, lançando um olhar perplexo para seus companheiros de equipe. Yolanda deu de ombros, seu olhar se desviando para a figura enigmática de Crusader, que estava à distância, sua postura alerta e vigilante. Parece que nosso novo amigo aqui conseguiu fazer alguns milagres, ela disse, acenando na direção de Crusader. Ele derrubou os agressores e nos remendou ao longo do caminho, ela acrescentou, com um tom casual, apesar dos eventos extraordinários. A reação de Bruce Gordon não escapou à sua atenção. Um lampejo de surpresa dançou em suas feições antes que ele rapidamente se recompusesse. Antes que qualquer outra discussão pudesse se desenrolar, no entanto, a tranquilidade foi quebrada pelo farfalhar da folhagem próxima. Emergindo do matagal estavam 5 figuras formidáveis, hienas malhadas, seus rosnados ecoando pelo ar enquanto elas travavam olhares com os lutadores das sombras. Essas não eram bestas comuns. Sua constituição robusta e as distintas marcas cinzentas de semicírculo em seus rostos revelavam algo muito mais sinistro espreitando dentro delas. Pacificador, imperturbável pela aparição das sinistras hienas, rapidamente sacou sua pistola e mirou, disparando um tiro diretamente na fera mais próxima. A bala acertou em cheio, perfurando o crânio da criatura. No entanto, para a surpresa de todos, a hiena não mostrou sinais de dano enquanto sua ferida começou a fechar diante de seus olhos. Em um movimento repentino e inesperado, o predador resiliente investiu contra Pacificador, pegando desprevenido. Antes que o desastre pudesse acontecer, Crusader apareceu bem a tempo, dando um chute poderoso que fez a hiena cair. Com precisão praticada, Crusader recuperou sua cruz de madeira e começou a cantar, invocando proteção divina.
pois é Deus que me arma com força e mantém meu caminho seguro, que eu atacarei com a luz de sua fúria. Ele entoou, o brilho envolvendo a ele e aos lutadores das sombras. E assim farão seus fiéis, ele acrescentou, a aura dourada se espalhando para englobar a todos. Pacificador lançou um olhar perplexo a Crusader, como se estivesse prestes a expressar seus pensamentos, mas Crusader interveio rapidamente. Tente atirar neles de novo, ele instruiu. Sem hesitar, Pacificador levantou sua pistola, agora brilhando com a mesma luz divina, e atirou mais uma vez na hiena. A bala, impregnada de energia radiante, acertou o alvo mais uma vez, fazendo com que a criatura caísse no chão, com uma névoa escura e etérea saindo de sua forma caída. Como se antecipasse o momento, Crusader avançou, direcionando um feixe de luz ofuscante para a nuvem de energia escura que se dissipava. Com um grito agudo que pareceu ecoar das profundezas dos arredores, a névoa desapareceu no ar rarefeito. Sem hesitar, Crusader sacou suas duas espadas curtas, agora brilhando com uma luz dourada radiante, e atacou as hienas restantes. Pacificador e Yolanda trocaram olhares antes de se juntarem à briga. Fortalecidos pela energia dourada, o trio rapidamente despachou as criaturas predadoras, enquanto Crusader começou a trabalhar limpando a influência sombria que os possuía. Bom truque aí, amigo, Pacificador comentou com um sorriso, dando um tapinha amigável nas costas de Crusader. Você é algum tipo de exorcista, ou quê? Ele brincou, levantando uma sobrancelha. Você poderia dizer isso? Crusader respondeu calmamente. De fato, eu vim para exorcizar um grande mal nestas terras. Ele acrescentou, lançando um olhar significativo na direção de Bruce Gordon. Yolanda e Pacificador ambos tinham expressões de confusão com as palavras enigmáticas de Crusader. Do que exatamente você está falando? Yolanda perguntou, seu olhar mudando entre Crusader e Bruce Gordon. Essa não é minha história para contar, Crusader respondeu enigmaticamente. Você seria sensato em perguntar ao homem que te trouxe aqui, ele sugeriu antes de se afastar do grupo, deixando-os ponderar suas palavras. Todos os olhos se voltaram para Bruce Gordon, que suspirou em resignação. Posso ter retido alguns detalhes sobre esta missão, ele admitiu. Vamos nos reagrupar com a outra equipe, e eu explicarei tudo, ele sugeriu, gesticulando para que os outros o seguissem. Capítulo 66. Conforme as duas equipes se reuniam, eles trocavam relatos de suas experiências até então, mas todos os olhos logo se voltaram para Bruce Gordon, aguardando sua explicação. Bruce não conseguia se livrar da sensação de aborrecimento que o incomodava. Ele havia meticulosamente elaborado um plano para livrar a si mesmo e ao mundo de Eclipso, um tormento que o assombrava pela maior parte de sua vida. Primeiro, ele havia rastreado os diamantes negros, fragmentos do coração das trevas aprisionando a essência de Eclipso. Por meio de algumas manobras astutas, ele havia providenciado para que fossem enviados para Parador, facilitando o ressurgimento de Eclipso. Então, ele se infiltrou em Parador para reunir evidências sólidas com a intenção de apresentá-las a figuras poderosas como Amanda Valer e Sargento Steel, garantindo seu apoio para derrotar Eclipso de uma vez por todas. Tudo estava indo conforme o planejado até 2 dias antes do início da missão, quando Amanda Valer ligou para ele. Suas instruções foram claras e inegociáveis. Um homem chamado Crusader pediria para se juntar à missão, e Bruce deveria aceitá-lo sem questionar. Embora achasse a diretriz peculiar e sentisse vontade de discutir, ele sabia que não deveria desafiar a autoridade de Valer. A adição de um novo membro à equipe introduziu uma variável desconhecida, mas Bruce concluiu que um homem só não alteraria o resultado significativamente. Contanto que ele pudesse expor Eclipso como o verdadeiro monstro que ele era e reunir o mundo inteiro contra ele, nada mais importava, nem Valer, nem os lutadores das sombras. Ninguém. Ou assim ele acreditava. Mas, como se viu, Crusader era uma variável muito maior do que Gordon poderia esperar. O conhecimento inesperado de Crusader sobre a verdadeira natureza de sua missão o havia desequilibrado, e agora ele enfrentava a tarefa assustadora de explicá-la aos lutadores das sombras, que estavam claramente prontos para atacar se não gostassem do que ouvissem. O Pacificador e o Rastejante, em particular, pareciam ansiosos para despedaçá-lo. Agora então, Gordon começou, limpando a garganta para comprar um momento de alívio dos olhares hostis. Por favor, mantenha calma e me escute. Tenho informações cruciais sobre o alvo da nossa missão, ele anunciou, tentando manter um ar de autoridade apesar de se sentir tudo menos no controle. Ele fez uma pausa, reunindo seus pensamentos enquanto continuava. Vocês todos foram levados a acreditar que nosso alvo era o Conde, um traficante local. Mas a verdade é que estamos atrás de algo muito mais sinistro. Eclipso, uma entidade demoníaca que atualmente possui o Conde, revelou Gordon, o peso de suas palavras pairando pesadamente no ar. Antes que ele pudesse terminar sua explicação, o Rastejante deu um passo à frente, pairando sobre Gordon com uma presença intimidadora que deixou claro que ele falava sério. Agarrando a gola de Gordon, ele o levantou até o nível dos olhos, seu sorriso desmentindo a ameaça em sua voz. Por que diabos estamos ouvindo sobre isso só agora? O Rastejante exigiu, sua voz baixa e perigosa. Pense bem antes de responder, porque embora eu possa estar sorrindo, isso não significa que não vou te quebrar como um galho, ele avisou, seus olhos brilhando com um brilho predatório. Gordon levantou as mãos em um gesto de rendição, esperando acalmar a tensão crescente. Olha, eu entendo. Vocês estão todos loucos, e têm todo o direito de estar. Mas por favor, me ouçam antes de recorrer à violência, ele implorou, encontrando o olhar intenso do Rastejante de frente. O Rastejante grunhiu de frustração, soltando a coleira de Gordon e dando um passo para trás. Tudo bem, estou ouvindo. Mas seja rápido, ele rosnou, seu tom não deixando espaço para discussão. Gordon assentiu, grato pela oportunidade de se explicar. A razão pela qual escondi essa informação de você é simples. Ninguém acreditaria em mim se eu dissesse que uma entidade demoníaca capaz de ameaçar o mundo inteiro estava puxando os cordões por trás de um mero traficante, ele admitiu, sua voz tingida de exasperação.
Eu precisava de uma cobertura mais crível, e é por isso que concentrei-me no Conde como nosso alvo, explicou ele, esperando que entendessem seu raciocínio. Eu tinha planejado confessar tudo quando estivéssemos seguros no chão em Parador. Mas então Crusader aqui me antecipou, Gordon continuou, lançando um olhar penetrante na direção de Crusader. A figura misteriosa parecia imperturbável, mantendo vigilância vigilante sobre a área e ignorando a discussão como se toda a situação não tivesse nada a ver com ele. A frustração de Gordon era palpável. Ele pretendia manter o controle sobre a situação e revelar a verdade em seu próprio tempo. No entanto, agora que outra pessoa revelou o fato primeiro, sua credibilidade estava fortemente comprometida. Parecia que Crusader havia deliberadamente interrompido seus planos, lançando dúvidas sobre sua liderança e causando caos dentro da equipe. Ou pelo menos, essa era a suspeita de Gordon. O tumulto interno de Gordon foi interrompido pelo escárnio de Pacificador, sua frustração palpável enquanto ele expressava suas preocupações. E daí? Nós devemos simplesmente engolir essa porcaria e fingir que está tudo ótimo? A mão de Pacificador pairou perto de sua pistola, sua agitação evidente. Você nos arrastou para essa confusão sem nem mesmo avisar sobre o perigo em que estávamos nos metendo, ele acusou, sua raiva fervendo. E se Crusader não tivesse aparecido? Nós teríamos virado picadinho para aquelas malditas hienas. Gordon cerrou o maxilar, sentindo o chão escorregar sob ele. Ele pretendia revelar seu arsenal de armamento de tecnologia solar, pronto para combater Eclipso e seus asseclas possuídos. Mas antes que pudesse, Crusader deu um passo à frente, dissipando a tensão. Vamos todos respirar um pouco, Crusader interrompeu, colocando uma mão calmante no ombro de Pacificador enquanto se dirigia ao grupo. Embora seja verdade que Gordon escondeu informações cruciais, ele não é o único culpado aqui, ele afirmou calmamente, chamando a atenção de todos. A culpa se estende ao escritório de assuntos meta-humanos e até a mim. Eu poderia ter revelado a verdade antes do início da missão, mas escolhi não fazê-lo, ele admitiu, abaixando a cabeça em remorso. Eclipso representa uma grave ameaça, mas tenho fé na capacidade desta equipe de erradicá-lo de uma vez por todas, ele afirmou, erguendo o olhar para encontrar o deles. O caminho à frente pode ser cheio de desafios, mas o Senhor só apresenta a seus filhos provações que ele sabe que eles podem superar, ele continuou. Confiem em Deus, confiem uns nos outros, e veremos isso até o fim, ele concluiu, suas palavras imbuídas de um senso de convicção. Com a aceitação resignada de Pacificador, uma onda de alívio varreu o grupo, a tensão diminuindo. Bem, acho que estamos nisso agora, gostemos ou não, ele comentou com um encolher de ombros cansado. Hora de improvisar, eu acho, ele acrescentou, balançando a cabeça. O acordo coletivo entre os membros da equipe foi como um bálsamo para a situação, mas Gordon não conseguiu evitar suprimir uma pontada de frustração. Não apenas Crusader o colocou nessa situação, mas agora ele apareceu em um momento crítico para resolver o conflito, ofuscando a liderança de Gordon a cada passo. Yolanda, no entanto, não foi tão rápida em ignorar a situação deles. Não acho que estamos fora da água ainda. Ganhamos nosso primeiro graças à magia de Crusader. Ela interrompeu, seu tom mais cauteloso do que os outros. Mas Eclipso pode possuir e aprimorar qualquer um. Se encontrarmos mais de seus lacaios, como teremos alguma chance se estivermos divididos? Sua pergunta pairava pesadamente no ar, chamando a atenção do grupo. Gordon aproveitou a oportunidade para revelar seu plano de contingência, pronto para exibir seu arsenal de tecnologia solar e recuperar alguma aparência de controle. No entanto, antes que ele pudesse falar, Crusader interveio. Tenho certeza de que o Sr. Gordon tem alguns truques na manga, Crusader tranquilizou, seu tom enigmático, mas estranhamente confiante. Afinal, eu fui uma adição de última hora à equipe, ele acrescentou, dissipando qualquer tensão adicional. Todos os olhos se voltaram para Gordon, o olhar coletivo era uma mistura de impaciência e ceticismo. Bem, qual é o problema, idiota? A voz do rastejante pingava irritação, sua frustração era palpável. Não me diga, você só estava esperando o momento perfeito para sacar seu trunfo, certo? Tipo, quando já estamos todos 6 pés abaixo da terra. Suas palavras saíram em um rosnado baixo, atado com suspeita. A resposta de Gordon foi um sorriso amargo, uma tentativa fraca de mascarar o tumulto que se formava dentro dele. De jeito nenhum. Eu tinha toda a intenção de revelar meu arsenal de tecnologia solar na primeira oportunidade, ele explicou, seu tom tingido de arrependimento. Mas as circunstâncias, bem, elas não têm sido exatamente cooperativas, ele acrescentou com um encolher de ombros. O escárnio do rastejante estava carregado de desdém, seu olhar penetrante de desconfiança. Se você diz, ele murmurou claramente não convencido. Capítulo 67. Observando Bruce Gordon caminhando pela densa floresta, perdido em seu próprio mundo de frustração e contemplação, tive dificuldade para conter uma risada. Desde o momento em que Yolanda o mencionou, tive um pressentimento sobre o cara, e conhecê-lo pessoalmente só confirmou minhas suspeitas. Agora, enquanto eu o observava, estava tudo muito claro. Ele via essas pessoas, os lutadores das sombras, como peões em seu jogo contra Eclipso. Ele não dava a mínima para suas vidas e sua suposta genialidade? Bem, digamos que não brilhou tanto quanto ele pensava. Claro, ele pode ser o cara da Terra para a tecnologia solar, mas quando se tratava de planejamento, ele era completamente sem noção. Quer dizer, quem em sã consciência se infiltra em uma ilha através de um sistema de cavernas subaquáticas? Era uma receita para o desastre desde o início. E então havia o pequeno detalhe de 2 helicópteros convenientemente esperando quando emergimos das ditas cavernas. Entrar furtivamente em helicópteros preparados sob narizes inimigos? Claro, mas entrar furtivamente em um bando de justiceiros e agentes do governo é algo proibido? Sério?
Se foi pura incompetência da parte de Gordon ou escrita preguiçosa da equipe de quadrinhos da DC, eu não sabia dizer, nem me importava particularmente. O que importava era que se continuássemos seguindo a liderança de Gordon, quase todo mundo provavelmente acabaria 6 pés abaixo da terra. Então, fiz da minha missão pessoal mexer com ele em todas as chances que tive desde o momento em que essa missão começou. Dando um passo para trás, você pode estar se perguntando como eu acabei aqui, no meio dessa missão. Bem, deixe-me dizer, isso envolveu puxar quase todas as cordas que eu tinha no meu arsenal. Depois da minha conversa com o Pinguim, voltei correndo para o meu apartamento e comecei uma sessão épica de brainstorming que durou horas. Quando emergi, eu tinha um plano de ação sólido. Então, voltei para o escritório do Pinguim, pronto para impressioná-lo com minha estratégia. Não vou aborrecê-lo com os detalhes da nossa reunião, mas digamos que envolveu aumentar minhas habilidades de persuasão para 11 e até mesmo deixar o Pinguim dar uma volta com meu confiável anel detector de mentiras para acabar com quaisquer dúvidas que ele tivesse. Por fim, ele viu a luz e concordou em apoiar minha missão. A seguir, entrar para o esquadrão de caça ao eclipso. Surpreendentemente, essa parte foi moleza. Uma visita rápida a Livevire, pegando um telefone para ela, cortesia do meu armazenamento de sombra, e um pedido para que ela usasse sua mágica de hacker em Belly Heavy. Livevire estava totalmente envolvida, principalmente porque ela tinha uma questão a resolver com quem a estava mantendo trancada. Quando voltei para verificar o progresso dela, Livevire tinha todos os detalhes suculentos que eu precisava para dar um empurrãozinho em Valer. Digamos que depois de um pouco de conversa persuasiva, Valer de repente ficou muito interessado em me incluir na missão e recuar do caso de Livevire. Fácil, não é mesmo? Com meu lugar garantido na equipe e o apoio do Pinguim garantido, mudei meu foco para a missão que me foi entregue, Operação Brigada Leve. O texto da missão foi o que realmente chamou minha atenção. Não era sobre derrotar Eclipso, mas sim sobre reunir aliados para confrontá-lo. Essa escolha de palavras foi uma das principais razões pelas quais decidi mergulhar de cabeça na situação do Eclipso. Então, lá fui eu puxando favores à esquerda, à direita e ao centro para reunir algumas tropas. E sabe de uma coisa? Eu consegui. A missão terminou tão bem quanto começou, comigo reunindo aliados com sucesso para enfrentar o iminente confronto Eclipso. Quanto às recompensas, elas não eram nada desprezíveis, doces 1.500 pontos e acesso à função câmbio de moeda. Agora, na época, meu saldo de pontos não estava exatamente transbordando, mas não foram os pontos que me fizeram sorrir de orelha a orelha. Não foi o sistema de câmbio que me fez dançar a dança da vitória. A função câmbio de moeda deste sistema era o verdadeiro VIP, o divisor de águas. Ele fazia exatamente o que dizia na lata. Convertia dinheiro real em pontos e vice-versa, a uma taxa de cair o queixo de 1 ponto para cada $1.000. Fazendo as contas, isso significava uns legais 1.000 pontos para cada milhão no banco. E adivinha quem por acaso tinha uns 10 milhões arrumadinhos na conta? Sinceramente, apesar da dor no coração e na carteira, fui em frente e converti 5 milhões em 5.000 pontos, dando início a uma maratona de compras que começou com um leve mojo que exibia enquanto enfrentava aquelas hienas irritantes. A farra terminou comigo pegando algumas ferramentas para aperfeiçoar meu novo alter ego, Crusader. Agora, você deve estar se perguntando por que o disfarce? Bem, chame isso de um raro momento de cautela da minha parte. Claro, eu estava me preparando para derrotar Eclipso de uma vez por todas, mas o cara tinha um talento especial para se recuperar, e se ele realmente voltasse, eu com certeza não queria ser sua primeira parada. Quanto ao motivo de eu ter escolhido esse personagem em particular, a resposta é simples, nenhuma razão, na verdade. Eu sempre tive uma queda pelo conceito de um padre durão, armado e empunhando uma espada, com um talento para o mojo leve. Era só eu dando vazão à minha criança interior e evocando um personagem que eu achava muito legal. E ei, não precisa se desculpar. Claro, eu posso não ser a pessoa mais religiosa por aí, mas eu com certeza sabia como interpretar o papel. O canto, os gestos, caramba, a coisa toda era só uma encenação. Eu precisava de alguma coisa para ativar o mojo da luz? Na verdade, não. Mas ei, por que não adicionar um pouco mais de estilo? Agora, sobre o chamado mojo de luz, era simplesmente magia de luz. A palavra-chave aqui é magia, não controle ou manipulação, como com meus poderes de sombra. Magia englobava tudo associado à luz, desde cura até fortalecimento de aliados. Por outro lado, optar por controle de luz significaria eletrocutar os inimigos com raios de luz e coisas do tipo. Não que eu não pudesse fazer isso com magia de luz, veja bem, mas isso só tornava a habilidade muito mais cara. Com magia da luz me custando uns pesados 4.500 pontos, foi definitivamente um luxo. Mas ei, quando você está contra alguém como Eclipso, você não pode exatamente economizar no poder de utilidade. Agora, quanto aos favores que consegui e aos aliados que recrutei, bem, essa é uma história para outra hora. Por que só te contar quando eu posso te mostrar, afinal? O conde, possuído pela força malévola de Eclipso, descansava na escuridão de sua opulenta mansão, um forte contraste com o vibrante paraíso tropical do lado de fora de seus muros. A vegetação exuberante e a flora colorida dos arredores de Parador contrastavam fortemente com o ambiente sombrio dentro da sala. Em meio às sombras que dançavam ameaçadoramente ao seu redor, o conde observava atentamente enquanto espectros flutuantes retratavam cenas da floresta Parador. Lá, Bruce Gordon e sua equipe de heróis contratados caminhavam penosamente pela densa folhagem, sem saber do olhar sinistro fixado sobre eles. Um sorriso torto de diversão contorceu as feições do conde enquanto ele observava o progresso deles, saboreando o caos que ele havia orquestrado. Em sua mente, eles eram meros peões em seu grande jogo, destinados a cair presas de seus estratagemas astutos.
Se tudo correu conforme o planejado, a voz de Eclipso ecoou na mente do conde, cheia de malícia e satisfação, todos deveriam estar mortos agora, exceto Gordon e a mãe de seu filho. Uma risada sinistra escapou dos lábios do conde enquanto ele se deleitava com o pensamento de sua morte iminente, dilacerados pelas hienas possuídas. No entanto, o súbito aparecimento do enigmático cruzado tinha jogado uma chave inglesa em seus esquemas cuidadosamente elaborados. Mas mesmo no caos, a oportunidade, a voz de Eclipso sibilou, uma alegre antecipação entrelaçando suas palavras. Eles podem ter tropeçado em uma variável inesperada, mas elas permanecem ao nosso alcance. Eles não escaparão tão facilmente. O sorriso do conde se alargou refletindo a alegria de Eclipso, seus olhos brilhando com intenção malévola enquanto ele contemplava a destruição iminente que aguardava sua presa desavisada. Com a interferência do cruzader, o jogo se tornou ainda mais emocionante, e Eclipso saboreou a perspectiva de brincar com sua presa antes de dar o golpe final. Capítulo 68. Nas profundezas escuras e esboçadas do laboratório de drogas aninhado nas profundezas da selva de Parador, me vi enfrentando 3 capangas que pareciam ter se empanturrado de sombras com sabor de Eclipso. Com o movimento dos meus pulsos, convoquei minhas confiáveis espadas curtas gêmeas, suas pontas brilhando com a energia radiante da magia da luz. Dando uma olhada rápida ao redor, notei o resto dos lutadores das sombras lutando em seus próprios cantos antes de voltar minha atenção para meus adversários assustadores. Não há tempo para hesitação. Eu me lancei para frente, pronto para dançar tango com esses caras sombrios. O primeiro, pairando acima do chão como um bruxo de desconto, disparou um tentáculo escuro e sinuoso como um verme em minha direção. Nojento, né? Mas eu não ia deixar que um verme das sombras estragasse meu dia. Eu cortei como se fosse feito de espaguete encharcado. Mas espere, tem mais. Mais tentáculos vieram se contorcendo em mim de todas as direções, como um caso grave de gripe de tentáculos. Pensei, por que não aumentar o brilho? Eu bombei ainda mais magia de luz na minha lâmina, levantando-a bem alto no ar e fazendo-as brilhar mais do que uma bola de discoteca em uma rave de vampiros. Os bandidos cambalearam para trás, piscando como se tivessem acabado de olhar para o sol. Com eles momentaneamente cegos, eu me tornei um herói de ação e corri em direção ao bandido mais próximo. Eu o joguei no chão e agarrei sua cabeça, pronto para dar a ele um gostinho do meu show de luzes divinas. Seja enterrado na luz de Deus, proclamei sem motivo algum enquanto o eletrocutava com magia de luz suficiente para deixar uma bola de discoteca com ciúmes. Com uma careta, observei o corpo do bandido se contorcer e ter espasmos enquanto ele acabava de engolir um lote ruim de bebidas energéticas vencidas. A marca de semicírculo em seu rosto desapareceu, deixando para trás um cara de aparência comum, além do fato de que ele tinha acabado de ser possuído por uma criatura demoníaca. Mas não havia tempo para pensar na estranheza. Ao contrário das hienas, nenhuma nuvem de fumaça escapou do corpo do bandido. Apenas um pequeno projétil de diamante negro, saindo de sua boca como se ele estivesse fazendo um teste para um show de mágica de baixo orçamento. Reflexos rápidos entraram em ação, e eu agarrei a coisa no ar, jogando-a no meu depósito de sombras antes que ela pudesse fazer mais truques. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego, os outros 2 capangas das sombras decidiram brincar de equipe, avançando em minha direção como se eu tivesse insultado a mãe deles. Às alegrias da multitarefa, murmurei baixinho, dando uma volta com minhas lâminas gêmeas enquanto me preparava para enfrentá-las de frente. É hora de encerrar isso, pronto. Depois de uma sólida surra de 15 minutos, fiquei em pé no meio dos destroços do laboratório de drogas agora em chamas, examinando o meu trabalho. O lugar estava uma bagunça com bandidos espalhados como confete, e as chamas lambendo avidamente o que restava de suas operações obscuras. As autoridades locais tiveram uma surpresa ao ver todos esses criminosos embrulhados para presente e algemados. Lidar com os outros 2 capangas possuídos por Eclipso não foi exatamente moleza, mas ei, eu consegui. Eles cuspiram aqueles diamantes pretos irritantes, assim como o primeiro cara. Recuperei um dos diamantes do meu estoque sombrio e tentei meu truque de limpeza com magia de luz. O diamante brilhou intensamente por um segundo, mas a escuridão voltou rastejando no momento em que parei. Ainda assim, parecia um pouco menos ameaçador, o que foi uma vitória no meu livro. Com o diamante guardado em segurança para reflexão posterior, virei-me para verificar os lutadores das sombras. Estavam todos dando toca aqui e gritando, deleitando-se com a glória de outro trabalho bem feito. 3 dias em Parador, e estávamos atacando as casas de drogas do conde como uma bola de demolição, libertando pessoas das garras de Eclipso à torto e à direito. O moral estava nas alturas, mas me chame de paranoico, eu não conseguia me livrar da sensação de que as coisas estavam indo um pouco bem demais. Sabe aquela sensação de aperto no estômago quando a calmaria parece mais o olho de uma tempestade? Sim, isso. Os últimos dias foram como caminhar através de uma névoa de incerteza, mas agora parecia que estávamos indo direto para o coração de uma tempestade. Então, para piorar a situação, a noite decidiu nos pregar uma peça. O céu escureceu, as estrelas escureceram, e esse frio de gelar os ossos se instalou. Como um relógio, uma figura começou a se unir das sombras. E sim, você adivinhou, não era o sorveteiro. Eclipso, sim, o grande mal que estávamos caçando, entrou no centro das atenções. Ele era todo sombrio e agourento, o tipo de cara que provavelmente tinha mentor maligno em seu cartão de visita. Mas ei, pelo menos eu vi isso chegando a 1 milha de distância, então isso deve significar alguma coisa. Bruce Gordon e seu bando alegre de desajustados, Eclipso cantou, sua voz pingando malícia. Você tem sido um espinho no meu lado. Continuei com meu ato de cruzader, mascarando a vontade de revirar os olhos por ser dispensado como um personagem secundário. Aí está você, demônio! Exclamei, apontando minha arma para Eclipso e atirando. Ele casualmente inclinou a cabeça para o lado e desviou do projétil. E o que temos aqui?
uma variável desconhecida empunhando a repulsiva luz dourada. Ele disse, mantendo o sorriso enquanto olhava para mim. Eu vou fazer você se arrepender de ter nascido em breve. Sim, esse cara oficialmente me irrita. Eu definitivamente vou tirar esse sorriso nojento do rosto dele mais cedo ou mais tarde. Fale, demônio. O que você está tramando? Por que você nos permitiu nos mover sem impedimentos em seu território? Eclipso riu, como se estivesse contando uma piada particularmente divertida. Ah, eu tinha que ter certeza de que tudo estava perfeito para o nosso pequeno conhecer e cumprimentar. E agora que estamos todos aqui, com o movimento do pulso, ele nos levou para o que parecia ser o salão de recepção mais chique do universo. O idiota nos lançou um sorriso. Bem-vindos à minha humilde morada, meus queridos lutadores das sombras. E com isso, ele se foi, deixando-nos para juntar os pedaços da nossa noite repentinamente muito mais estranha. Estarei esperando por você na sala do trono, se você conseguir alcançá-la, é claro. A voz de Eclipso ecoou na área, seguida por uma risada sinistra, digna de um gênio maligno. Pacificador não perdeu tempo em começar a trabalhar. Seus instintos investigativos estavam a todo vapor. Ele foi até a porta da frente, pronto para abri-la e lançar alguma luz sobre nossa misteriosa situação. Mas então, ele congelou. Algo não estava certo. Ei, pessoal! Ele gritou urgentemente, sua voz tingida com uma mistura de confusão e descrença. Vocês precisam ver isso. Todos nós corremos para ver o que o deixou tão abalado, e quando olhamos para fora da porta, nossos queixos caíram no chão. Lá estava, claro como o dia, o planeta Terra, pendurado no céu como uma pintura surreal. Yolanda resumiu o que todos nós estávamos pensando com uma voz trêmula. Estamos na Lua? Suas palavras pairaram no ar, ecoando a descrença que se espalhou pela equipe. Era como um filme de ficção científica ruim que ganhou vida. Tentando retomar o controle da situação, Gordon deu um passo à frente, tentando acalmar o caos. Todos, por favor, não entremos em pânico. Isso é inesperado, mas nossa missão. Antes que ele pudesse terminar, o rastejante atacou, agarrando Gordon pelo colarinho com uma ferocidade que me deu um arrepio na espinha. Calha a boca, seu imbecil. O rastejante rosnou, apertando o pescoço de Gordon com mais força enquanto seus olhos ardiam de raiva. Só estamos nessa confusão por sua causa. Percebendo o que estava acontecendo, entrei em ação, disparando para frente e batendo no pulso do rastejante para quebrar seu domínio sobre Gordon. O rastejante girou em mim, sua fúria palpável enquanto ele balançava o braço em minha direção, mas eu me abaixei e o empurrei para longe. Enquanto o rastejante cambaleava para trás, agarrei minha pequena cruz de madeira, segurando-a firmemente enquanto começava meu encantamento. Submetam-se então, a Deus murmurei, infundindo a cruz com uma luz ofuscante para efeito dramático. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Não temam mal, acrescentei, lançando um brilho branco dourado radiante que inundou o espaço. Pego de surpresa, o rastejante tropeçou no meio do ataque, confusão nublando seus olhos como se ele tivesse acabado de acordar de um sonho particularmente bizarro. Ele esfregou a testa, tentando entender tudo antes de focar seu olhar em mim. O que aconteceu? Ele perguntou, parecendo desorientado. Eclipso aconteceu, respondi solenemente. Ele só pode possuir aqueles que cedem à raiva e à violência. Expliquei, meu tom prático. É por isso que ele nos trouxe para seu palácio, onde até mesmo o menor aborrecimento poderia explodir em uma fúria ofuscante. Capítulo 69. A testa de Yolanda franziu enquanto ela processava minhas palavras, uma mistura de preocupação e perplexidade nublando suas feições. Mas você acabou de nos proteger, não foi? Ela cutucou. Você pode nos manter protegidos dos jogos mentais de Eclipso durante todo o caminho? Deixei escapar um suspiro interno, sabendo que minha resposta não seria o que ela queria ouvir. Temo que seja uma tarefa difícil, admiti, minha voz carregando uma mistura de arrependimento e determinação. Era uma mentira, pura e simples. Eu poderia continuar a proteger os lutadores das sombras do domínio de Eclipso, mas, francamente, era uma dor de cabeça que eu preferia evitar. Pacificador, rastejante e caçador de Marte eram bombas relógio de raiva e violência, prontas para serem possuídas. Mantê-los na coleira seria um trabalho em si, e francamente, o risco não valia a pena. Por mais lamentável que seja, é hora de nos separarmos. Pelo bem de todos, afirmei, esperando que eles entendessem sem pressionar mais o assunto. Os olhos de Bruce Gordon se arregalaram em descrença com minha declaração. Então, você vai simplesmente nos abandonar e voar sozinho? Ele deixou escapar, o desespero transparecendo em sua voz. Isso é praticamente uma sentença de morte para a maioria de nós. Encontrando seu olhar de frente, eu me mantive firme. Você sabia dos riscos quando se inscreveu para esta missão e até mesmo arrastou essas pessoas com você? Eu retruquei, minhas palavras medidas e inflexíveis. A expressão de Gordon azedou, mas antes que ele pudesse retrucar, levantei a mão para interrompê-lo. Vocês todos deveriam estar prontos para conhecer seu criador quando aceitaram esta missão. Mas não vou deixar vocês morrerem em vão, continuei, pescando uma pequena pedra preta das profundezas da minha capa. Com um aperto firme, esmaguei a pedra preta na palma da minha mão, canalizando minha vontade para ela. Hora de todos vocês irem para casa, declarei, minha voz carregando um peso sombrio. Quando a última sílaba saiu dos meus lábios, um portal negro e giratório se materializou ao meu lado, e de suas profundezas emergiu uma figura familiar. Ravenna, a empata de pele clara. Você ainda está vivo. Isso é bom, ela comentou, seu tom seco como areia do deserto enquanto me olhava. Eu temia que tivéssemos perdido você lá em Parador, ela continuou, seus olhos violetas me avaliando com uma mistura de alívio e suspeita. Minha testa franziu em confusão. Me perdeu? O que aconteceu? Perguntei, minha mente correndo para preencher as lacunas. A expressão de Ravenna mudou, uma pitada de descrença colorindo suas feições. Você realmente não sabe? Ela questionou, uma nota de incredulidade em sua voz.
Balancei a cabeça, minha curiosidade aguçada. Não. Aconteceu alguma coisa com o Parador. Eu parei, esperando sua resposta. Seu suspiro foi pesado com o peso das notícias sombrias. Parador se foi, ela revelou, sua voz tingida de tristeza. Imagens de satélite mostraram a ilha inteira envolta em chamas. Todos lá são presumidos mortos, ela concluiu, suas palavras lançando um manto sobre os lutadores das sombras reunidos. Suspiros de choque e consternação percorreram o grupo, seus rostos refletindo o horror da revelação. Mas em meio ao caos, meu olhar encontrou caminho para Bruce Gordon. Se ao menos a verdade sobre a ameaça tivesse sido revelada desde o início, se ao menos Valer e seus comparsas tivessem sido comunicativos, talvez a Liga da Justiça pudesse ter intervindo. Talvez uma nação inteira não tivesse sido reduzida a cinzas. Mas essa reviravolta sombria só solidificou uma suspeita incômoda que vinha me atormentando há algum tempo. Por algum motivo, Eclipso não pode ou não quer matar Bruce Gordon, apesar de Gordon possuir a chave para a queda de Eclipso, a tecnologia solar. Com o coração pesado e uma determinação de aço, coloquei meu plano em ação. Mudança de planos, Gordon fica, anunciei firmemente, caminhando até Bruce Gordon e agarrando pelo colarinho. Ravena, mande o resto de volta para a terra, ordenei, virando-me para o empata pálido. Sem dizer uma palavra, Ravena obedeceu, conjurando portais escuros sob os pés dos guerreiros das sombras, um por um, afastando-os das garras sombrias do Palácio de Eclipso. O que diabos você está? Bruce Gordon começou a protestar, mas eu o interrompi com uma cabeçada rápida e decisiva, deixando-o inconsciente antes que ele pudesse terminar. Ravena me olhou com uma mistura de curiosidade e preocupação. Por que mantê-lo aqui? Ela perguntou, sua voz tingida de incerteza. Eclipso não pode matar Gordon por algum motivo, expliquei sucintamente. E se o pior acontecer, podemos precisar disso, acrescentei, apertando meu aperto na forma flácida de Gordon. Seus olhos se arregalaram em compreensão, alternando entre mim e o Gordon inconsciente. Você tem certeza sobre isso? Ela pressionou, seu tom afiado com dúvida. Absolutamente, afirmei, minha voz cheia de determinação sombria. Depois que tantas pessoas morreram, fazer isso do jeito certo é um luxo que não podemos pagar. Temos que parar Eclipso por todos os meios necessários, declarei, erguendo o corpo de Gordon sobre meu ombro. Se sacrificar esse cara é o que é preciso, então assumirei total responsabilidade por isso, concluí, com minha determinação inabalável enquanto me preparava para enfrentar qualquer escuridão que me aguardasse. Na escura e ameaçadora sala do trono do Palácio de Eclipso, o vilão estava sentado em seu trono escuro, seus olhos fixos nas sombras rodopiantes dentro dos espelhos flutuantes diante dele. Com um sorriso sinistro, ele observou Crusader fazer seu caminho pelo palácio, a luz bruxuleante de seus poderes iluminando as sombras ao seu redor. Embora Crusader representasse uma ameaça com suas formidáveis habilidades de luz, Eclipso permaneceu confiante. Graças aos feitiços de ilusão entrelaçados por todo o palácio, o herói nunca alcançaria a sala do trono, não importa quão valentes fossem seus esforços. Enquanto Eclipso se deleitava com seus planos futuros, a destruição de Parador pairava em sua mente. As nações do mundo já estavam nervosas, apontando dedos e atribuindo culpas. E quem levaria a queda? Ninguém menos que o governo dos Estados Unidos, Amanda Valer e o escritório de assuntos meta-humanos. Perfeito. Tudo o que Eclipso precisava agora eram alguns peões desavisados para atrair para seu palácio, e ele teria tudo o que precisava para se livrar do Crusader, Bruce Gordon e qualquer outro tolo o suficiente para ficar em seu caminho. Mas assim que ele se deleitou em seu triunfo iminente, uma presença sufocante envolveu a sala. O sangue de Eclipso gelou quando uma figura sombria e imponente se materializou diante dele. Com os olhos brilhando em vermelho e uma mão ameaçadoramente equilibrada, a projeção da vontade de Darkade olhou para Eclipso com desdém, como se ele não fosse nada mais do que um inseto insignificante. Eu estava de olho em você. Seus planos eram muito divertidos, mas isso é o mais longe que você vai. A voz de Darkade ecoou pela câmara, um aviso arrepiante para Eclipso. Você faria bem em manter suas ambições confinadas à terra, ou eu vou te esmagar, ele entoou, suas palavras pingando ameaça. Rangendo os dentes, Eclipso assentiu, sabendo que não deveria desafiar o poder de Darkade. Eu entendo, Lord Darkade. Eu permanecerei na terra, ele jurou, sua voz tingida de trepidação. Ele estava disposto a jogar o jogo longo. Embora ele estivesse indefeso diante de Darkade de agora, chegaria um momento em que Eclipso se ergueria para rivalizar com ele em poder. Ele obrigaria o deus do mal e da tirania e se limitaria à terra por enquanto. Mas quando chegasse a hora, Eclipso pretendia ter o universo inteiro se curvando diante dele. Darkade olhou para Eclipso com uma diversão velada, como se pudesse ver através dele, mas rapidamente perdeu o interesse. Com um aceno desdenhoso, o tirano apocaliptano voltou sua atenção para os espelhos sombrios, seu interesse despertado pela visão de Crusader e Ravena navegando pelo palácio. O aspecto do caos e a filha do demônio. Talvez minha visita tenha sido injustificada, afinal, ele refletiu enigmaticamente. Eclipso não pôde deixar de perguntar. O que você quer dizer, Lord Darkade? A resposta de Darkade foi enigmática, seu tom carregado de presságio sinistro. Você logo verá, ele respondeu, seu olhar fixo nas sombras rodopiantes diante dele. Lute com todas as suas forças, ó sombra descartada. Por todos os meios torne isso divertido. Darkades comanda. As palavras ecoaram na sala do trono enquanto a projeção da vontade dominadora de Darkades lentamente desaparecia como se nunca tivesse existido. Capítulo 70. Conforme tropeçamos no que parecia ser a enésima iteração do salão de recepção, a frustração apertou meu intestino.
Claro, a mobília estava arrumada de forma diferente a cada vez, mas o déjà vu estava batendo forte. Correr em círculos definitivamente não era como eu imaginava passar meu dia. Há quanto tempo estamos nisso? Resmunguei, lançando um olhar para Ravenna. Ela suspirou cansada, sua expressão refletindo meu aborrecimento. Cerca de 1 hora e meia, ela respondeu, seu tom tingido de frustração. Suspeito que estamos presos em um feitiço de ilusão. Passei a mão pelo cabelo, sentindo a tensão dando nós em meus músculos. Você pode quebrá-lo? Perguntei, minha impaciência vazando em minha voz. Ravenna balançou a cabeça, franzindo a testa com concentração. Estou tentando há 15 minutos, confessou. Mas provavelmente levará mais 1 ou 2 horas para dissipar isso completamente. Minha carranca se aprofundou, e olhei entre Ravenna e o inconsciente Bruce Gordon esparramado no chão. Com um suspiro resignado tomei uma decisão. Esqueça, murmurei, jogando a forma mole de Gordon no chão. Recuperando minha arma, apontei-a para a perna de Gordon, minha voz ecoando pelo corredor vazio. Eclipso, eu sei que você está assistindo. Se não quer que seu brinquedinho sofra, é melhor aparecer agora. O silêncio cumprimentou minha demanda, zombando de mim com seu vazio. Eu respirei fundo, me preparando para o que viria a seguir. Sem hesitar, puxei o gatilho, o tiro rasgando o silêncio da sala. Os olhos de Gordon se abriram de repente, seus gritos de agonia encheram o ar enquanto a dor percorria seu corpo. Vi Ravenna estremecer, seu olhar desviado, mas afastei qualquer culpa. Seu amigo aqui tem um novo buraco de bala na perna. Gritei, minha voz cheia de uma mistura de frustração e impaciência. Ele está sangrando muito, e não vai demorar mais do que 5 para ele dar seu último suspiro. Mais uma vez minhas exigências ecoaram no vazio, atendidas apenas pelo silêncio frio da sala vazia. Sem pensar 2 vezes, mudei minha mira para a outra perna de Gordon e apertei o gatilho, o estalo agudo do tiro pontuando o ar. São 2 buracos em menos de 2 minutos. Gritei, minha frustração aumentando a cada segundo que passava. Você tem até a contagem de 10 antes que ele faça um terceiro buraco na cabeça. Ameacei, meu dedo pairando perigosamente perto do gatilho. Antes mesmo que eu pudesse começar a contagem regressiva, sombras se uniram diante de mim, gradualmente tomando a forma de Eclipso. Sua presença exalava uma aura ameaçadora, sua pele cinza contrastando fortemente com a escuridão que o cercava. Ele usava calças pretas e um capuz roxo pontudo, a falta de uma camisa expondo seu corpo musculoso. A variável problemática levanta sua cabeça, Eclipso observou, um sorriso brincando nos cantos de seus lábios enquanto ele olhava para nós, tanto literal quanto figurativamente. E aqui está você, se passando por um herói, ele provocou, sua voz pingando desdém. Mas eu não estava no clima para brincadeiras. Com um movimento rápido, apontei meu dedo para Eclipso e soltei um raio de luz ofuscante, esperando pegá-lo desprevenido. No entanto, Eclipso se mostrou evasivo, sua forma se dissipando em fumaça preta antes que meu ataque pudesse encontrar seu alvo, apenas para reaparecer em outro lugar. Com um suspiro frustrado, alcancei minha capa, recuperando uma poção de cura que havia obtido antes. Dei isso a Gordon. Ele é um pedaço de merda, mas ainda é útil, instruí, jogando a poção para Ravenna. Eu cuido de Eclipso, declarei, invocando uma longa espada de luz pura em minha mão. Com determinação correndo em minhas veias, avancei em direção a Eclipso, minha espada brilhando com energia radiante. Ele me olhou com uma mistura de diversão e desdém, seus olhos brilhando com um tom carmesim perturbador. Você acha que pode me desafiar? Eclipso zombou, sua voz pingando arrogância. Você é apenas um mero mortal, empunhando poder emprestado. Ignorei suas provocações, focando em vez disso em diminuir a distância entre nós. Com um movimento rápido balancei minha espada, mirando no peito de Eclipso. Mas mais uma vez ele desapareceu na sombra, reaparecendo atrás de mim com uma velocidade enervante. Antes que eu pudesse reagir, Eclipso atacou, seus punhos estalando com energia negra enquanto ele desferia uma saraivada de socos. Eu cambaleei sob o ataque, sentindo o impacto reverberar pelo meu corpo, apesar da barreira do véu do guardião receber o peso do dano. Rangendo os dentes contra a dor, convoquei minha magia de luz, cobrindo-me com uma aura protetora. A energia escura se dissipou ao entrar em contato com a luz e forçou Eclipso a pular para trás, deixando-me ileso. Recusando-me a perder tempo, eu me lancei contra Eclipso, golpeando com toda a força e velocidade que pude reunir. Mas ele era um inimigo escorregadio, esquivando-se e tecendo com graça sobrenatural. Apesar dos meus melhores esforços, Eclipso parecia ter a vantagem, seus ataques implacáveis e ferozes. Eu sabia que não tinha chance em um confronto físico, mas não achei que seria esse ponto. Com um sorriso irônico nos lábios, ativei meus sapatos tempestade, me preparando para algumas táticas de combate sujas. Com uma onda de poder percorrendo meu corpo, entrei em movimento, explorando o aumento de velocidade dos sapatos para disparar bem na frente de Eclipso, minha lâmina já a caminho. A surpresa de Eclipso era evidente em seus olhos arregalados, mas ele não era alguém que ficava desprevenido por muito tempo. Com um movimento rápido, ele levantou a mão, parando minha lâmina de luz em seus rastros com uma força invisível. Rangendo os dentes, dissipei a lâmina, optando em vez disso por cegá-lo com uma explosão de luz abrasadora mirada diretamente em seu rosto. Seu grunhido de dor era música para meus ouvidos enquanto eu conjurava outra lâmina leve, empurrando-a em direção ao seu peito. Mas quando a vitória parecia próxima, a lâmina parou, a poucos centímetros de seu corpo, frustrada por uma barreira semelhante ao meu véu de guardião. Coloquei toda a minha força tentando romper a barreira, mas ela se manteve firme, frustrantemente resiliente. Quando Eclipso começou a recuar, se transformando em névoa sombria, uma corrente escura emergiu do chão, prendendo sua perna e ancorando-o no lugar. A intervenção oportuna de Ravenna salvou o dia, embora eu mal tenha tido um momento para apreciá-la em meio ao caos da batalha.
Reunindo todo o meu poder, liberei uma barragem implacável de lanças de luz, bombardeando Eclipso com toda a fúria que consegui reunir. Com determinação brilhando em meus olhos, desencadeei um ataque implacável em Eclipso, bombardeando-o com lanças leves voadoras a queima-roupa. Como se isso não bastasse, materializei martelos leves em minhas mãos, balançando-os com toda a minha força, visando destruir a barreira que o protegia. Golpe após golpe, eu martelei até que finalmente a barreira desmoronou sob a força do meu ataque. Sem um momento de hesitação, os martelos se transformaram em espadas, e eu cravei uma bem fundo no peito de Eclipso, enquanto as lanças leves continuavam a empalá-lo de todos os lados. No entanto, apesar do ataque, ele permaneceu de pé, seu olhar odioso queimando em mim. Mas eu não estava disposto a deixá-lo escapar facilmente. Com determinação sombria, balancei a outra lâmina em seu pescoço, visando acabar com isso de uma vez por todas. O tempo pareceu se esticar enquanto a lâmina se arremessava em direção ao seu alvo, mas antes que pudesse fazer contato, Eclipso irrompeu em um grito furioso. Chega! Sua voz ecoou com poder, enviando uma onda de choque que me lançou para trás e dispersou a corrente mágica de Ravenna que o prendia. As lanças de luz incrustadas em seu corpo desapareceram, substituídas por energia escura rodopiante que começou a costurar suas feridas novamente. Você é apenas uma formiga. A voz de Eclipso trovejou, sua forma se expandindo com poder sinistro. Suas tentativas fúteis de derrubar um deus não me divertem mais. Sua proclamação soou enquanto sua aura escura se intensificava. É hora de colocá-lo em seu lugar. Conforme a forma de Eclipso continuou a se expandir, o salão de recepção não conseguiu mais contê-lo. O teto desmoronou sob o peso de sua imensa presença e antes que eu percebesse, sua cabeça roçou no teto, fazendo desabar, revelando o céu estrelado acima. Bem merda. Eu xinguei suavemente, observando enquanto a estrutura ao nosso redor começava a ruir, o ar correndo para o vácuo do espaço. Como diabos eu vou lutar no espaço?